Assim foram os primeiros e os últimos gols de cada craque em Copas do Mundo. Desde gols lendários, gols simples e gols que jamais serão esquecidos da história do futebol. Começando pelo Ronaldo Fenômeno. O primeiro gol de Ronaldo Nazário em Copas do Mundo aconteceu em 1998. E é curioso pensar nisso, porque muita gente acha que o Ronaldo já chegou fazendo gol em Copas desde sempre. Mas não, porque em 1994, nos Estados Unidos, ele até estava no elenco, mas ele tinha apenas 17 anos e estava no banco, apenas observando Romário e Bebeto destruindo naquela Copa. Só que 4 anos depois a história muda. O Brasil enfrenta o Marrocos e aos 9 minutos do primeiro tempo, a bola chega no ataque, Rivaldo dá um lançamento muito lindo pra ele, a bola pinga no chão e na entrada da área ele mete uma paulada de peito de pé. E tá lá, no cantinho, o primeiro gol de Ronaldo em Copas. E ali começava oficialmente a história de Ronaldo marcando em Copa do Mundo. Eles perderam a final de 98, só que em 2002 veio a retenção, mais gols em Copas, porém o último gol de Ronaldo em Copas foi feito em 2006. Brasil contra Gana nas oitavas de finais da Copa. Kaká dá uma linda enfiada de bola por Ronaldo, aí não tem jeito, né? Esquece, ele na cara do gol é muito frio. E pra ele, de bragoleiro, é a mesma coisa de, sei lá, Cristiano Ronaldo fazer gol de cabeça, entendeu? Ele pega, finge que vai pra direita, dá uma pedalada, corta pra esquerda, dribla o goleiro e toma, golaço. E ali, Ronaldo chegava a 15 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Gerd Müller e se tornando o maior artilheiro da história das Copas naquele momento. O próximo jogador da nossa lista é o Neymar. O primeiro gol de Neymar em Copas aconteceu em 2014. E não demorou muito, porque aquela Copa era no Brasil, então é o Brasil que faz a abertura da Copa, que também era o primeiro jogo de Neymar em Copas. E a estreia do Brasil naquele Mundial foi contra a Croácia. Pressão absurda, estádio lotado, país inteiro assistindo. Só que o jogo começa e quem sai na frente é a Croácia. Gol contra do Marcelo. Aquele silêncio estranho no estádio. Mas aí aparece o camisa 10 da seleção. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Neymar pega a bola fora da área. Carregou Neymar, arriscou, bateu pro gol! Vai no 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 gol! A bola vai no cantinho, gol. Naquele jogo ainda ele foi lá, meteu mais um gol e agora de pênalti. E ele termina a fase de grupo como um dos grandes nomes da Copa. Mas agora vamos para o último gol de Neymar na Copa até aqui. E o último gol dele acontece na Copa de 2022, também contra a Croácia. Olha que bizarro, velho. O primeiro e o último é contra a mesma seleção. 90 minutos passam, nada de gols e o jogo vai pra prorrogação. E aí, no primeiro tempo da prorrogação, o Neymar decide aparecer. Bate, Neymar! Bate pro gol! Insistiu Neymar! Escapuliu! Bateu! Gol! Gol! Que golaço. E com esse gol, o Neymar igualava os recordes de gols de Pelé pela seleção brasileira, chegando a 77 gols. Só que o futebol às vezes é muito cruel, porque poucos minutos depois, como todos nós sabemos, a Croácia vai lá e empata a partida. E infelizmente o Brasil acaba sendo eliminado nos pênaltis. Pelo amor de Deus, faltava só 4 minutos, velho. Até hoje eu não superei. Já vai começar a Copa de 2026 e eu ainda tô pensando nesses 4 minutos. E antes da gente ir pro próximo jogador, que é um jogador histórico em Copas e também campeão do mundo, quero pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, deixar o likezão, porque ajuda demais o canal. Se você tá curtindo o vídeo, dá essa força aí e faz o seguinte, se inscreve no canal, confia. E se você chegar até o final do vídeo e não gostar do conteúdo, aí sim você pode se desinscrever do canal. Mas assim, eu garanto que vocês vão querer deixar a descrição, porque o conteúdo aqui é de qualidade. Mas fiquem aí com o próximo jogador e com o vídeo, que esse vídeo aqui tá muito bom, hein? Agora vamos pra ele, Lionel Messi. O primeiro gol de Messi aconteceu na Copa de 2006. Só que aqui tem um detalhe curioso, porque ele era apenas um garoto. Tinha só 18 anos. Ele ainda não era o grande craque daquela seleção argentina, tanto que ele começou no banco aquele jogo. O jogo já tava 4-0 pra Argentina, uma verdadeira goleada. Então o técnico decide colocar um jovem baixinho que muita gente já falava que era diferente. Primeiro ele dá uma assistência linda pra Hernan Crespo, e depois vem o gol. Aos 43 minutos do segundo tempo, Messi recebe dentro da área, domina rápido, bate de direita, gol no cantinho. Agora vamos pular muitos anos pela frente, porque se o primeiro gol de Messi em Copas do Mundo, ele era uma promessa e ainda era banco, o último gol ele era o protagonista, camisa 10, faixa, era o top da seleção. E esse último gol vem em 2022 e em plena final de Copa do Mundo. Um dos jogos mais históricos da história das Copas. O Messi já tinha marcado um gol de pênalti no primeiro tempo. Porém, a Argentina tava ganhando de 2-0, mas aparece um cara chamado Kylian Mbappé, broca 2 e empata a partida. O jogo termina empatado 2-2, vem a prorrogação e aos 108 minutos de jogo, Lautaro chuta, o goleiro defende, mas a bola sobra. E quem aparece lá? Ele mesmo, Messi. Primeira devolução pro Lautaro, chegou Lautaro, olha o risco, Messi! Gol! Ele empurra pro gol e sabe o que é foda desse gol? Também foi de perna direita. O primeiro e último gol dele em Copas até agora foi de perna direita. Um garoto que fez o seu primeiro gol em Copas em 2006 e 16 anos depois ele tava marcando um gol, só que na final da Copa. É um roteiro perfeito.
E se o Messi foi um cara histórico pra Argentina ganhando Copa do Mundo, a gente também tem o Diego Maradona. E naquela época o Maradona ainda era um jovem fenômeno da Argentina. Todo mundo sabia que ele era um gênio com a bola, mas em Copas do Mundo ele ainda precisava provar isso. A Argentina contra a Hungria, Copa do Mundo de 82. Aos 27 do primeiro tempo, o cara da Argentina bate, o goleiro pega, porém a bola sobra na cara do gol. E ali estava o primeiro gol dele em Copas. Mas curiosamente, essa Copa de 82 não foi brilhante pra ele. A Argentina acabou sendo eliminado cedo e o Maradona até terminou o torneio expulso contra o Brasil. Só que 4 anos depois, ele faria simplesmente uma das maiores Copas da história do futebol. Mas agora vamos pro último gol de Maradona em Copas, e isso aconteceu em 1994. A Argentina estava jogando contra a Grécia e o Maradona já estava mais velho, mas ainda era o cérebro do time. A jogada começa em trocas rápidas de passe na entrada da área, mó tic-tac ali, jogadores da Grécia ficaram até perdidos, mas o Maradona domina, levanta a cabeça e solta uma paulada de perna esquerda no ângulo, um golaço. Só que poucos dias depois vem a bomba. Maradona foi suspenso da Copa após exames de antidoping. E aquele golaço contra a Grécia acabou sendo realmente o seu último gol em Copas do Mundo. Ronaldinho Gaúcho. O primeiro gol em Copas do Ronaldinho foi esse de pênalti contra a China em 2002. Porém, as coisas mudam quando a gente fala de último gol de Ronaldinho em Copas. E é um gol que vai deixar todo mundo assustado. Isso aconteceu em plenas quartas de finais da Copa. Brasil contra uma poderosíssima Inglaterra. Tinha David Beckham, tinha o Owen também. Uma seleção muito forte. O Brasil começa perdendo, que aliás foi gol do Owen. Mas aí o Ronaldinho começa a aparecer. Ele dá aquela pedalada dele absurda, driblou o Ashley Cole e dá aquele passe de gênio pro Rivaldo empatar o jogo. Só que o melhor ainda estava por vir, porque no segundo tempo, falta pro Brasil bem longe do gol. Todo mundo esperando o cruzamento, obviamente, né? Porque não tinha ângulo nenhum pra bater pro gol. Ronaldinho bate direto, a bola sobe, sobe e sobe e cai exatamente dentro do gol. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Moleque, que golaço absurdo. E até hoje tem gente discutindo se realmente ele quis chutar ou se ele quis cruzar e a bola caiu no gol sem querer. Só que com o Ronaldinho ninguém duvida de nada, né? Aí Gomes, mas por que esse gol ia deixar todo mundo assustado? Porque o Ronaldinho simplesmente tem apenas esses 2 gols em Copas do Mundo. Ele até jogou de 2006, inclusive ele já não era mais promessa lá. Ele já era um dos melhores jogadores do mundo, só que ele fez uma das piores Copas de um melhor jogador do mundo. E em 2006 ele não fez nenhum gol e o Brasil foi eliminado. Então esse daí foi o primeiro e último gol de Ronaldinho e também os únicos 2 gols que ele tem em Copas. Moleque, agora a gente tem um jogador que é assim, simplesmente absurdo. E quando chega em Copas do Mundo parece que é a competição dele. Simplesmente Kylian Mbappé. E o primeiro gol dele em Copas do Mundo aconteceu em 2018. Ali tinha um garoto com apenas 19 anos já fazendo história na Copa. França contra Peru na fase de grupos. Aos 34 minutos do primeiro tempo a França puxa um contra-ataque. A bola passa por Giroud, que finaliza dentro da área. A bola desvia no jogador do Peru, encobre todo mundo, inclusive o goleiro, e sobra pra ele. Ele só vai lá, pá, mete pro gol. Um gol simples, só que era um gol que começava a história dele nas Copas. E com aquele gol, Mbappé se tornava o jogador francês mais jovem da história a marcar gols em Copas do Mundo. E aquele ali era só o começo. Naquela mesma Copa, ele destruiria a Argentina com 2 gols nas oitavas de finais, fez gol na final e ainda levantou a taça em 2018. Mas agora vamos para o último gol dele em Copas do Mundo. E se o primeiro foi aquele gol histórico, meu amigo, o último, aqui a história fica absurda. Final da Copa do Mundo de 2022. É, lembrou, né, que ele fez naquela final. Cara, isso aí é coisa de, sei lá, de louco, gênio, bizarro. Um dos jogos mais insanos que o futebol já viu. O Mbappé já tinha marcado 2 durante aquele jogo. Inclusive o segundo foi aquele golaço meio que de vôlei no cantinho. Nossa senhora, que gol é esse? Mas o momento final vem na prorrogação. O Messi acaba de fazer aquele gol de direita que foi o seu último gol em Copas e a França vai lá e ganha um pênalti. Mbappé pega a bola, respira, bate forte e gol. No canto direito do goleiro, a bola vai pra um lado, o goleirão pro outro e era o terceiro gol dele naquela final, um hat-trick em plena Copa do Mundo. Algo que não acontecia desde Rustin em 1966. Só que mesmo assim a França acabaria perdendo nos pênaltis. Só que o Mbappé saiu daquela final com algo impressionante. 8 gols em uma única Copa do Mundo. Artilheiro daquela Copa. Um garoto que marcou seu primeiro gol em Copas apenas empurrando a bola contra o Peru. Lá ele. Anos depois estava marcando 3 gols em uma final de Copa do Mundo. Nada mal pra alguém que ainda nem chegou aos 30 anos, né? Agora a gente vai falar de outro craque francês que também ganhou uma Copa do Mundo. Simplesmente ele, Zinedine Zidane. E o primeiro gol de Zidane aconteceu na Copa de 98. Foi simplesmente na final da Copa do Mundo contra o Brasil. O mundo inteiro tava assistindo aquele jogo. E até o momento o jogo tava bem equilibrado. Só que aos 27 minutos do primeiro tempo, a França ganha um escanteio. A bola é levantada na área e ali aparece o Zidane. Ele sobe mais alto que todo mundo e cabecia firme pro gol. Gol da França, o estádio explode. E o melhor é que ele não parou por aí. Pouco antes do intervalo, outro escanteio, outra bola na área. E de novo Zidane. Mais uma cabeçada, mais um gol, ou seja, os 2 primeiros gols de Zidane na Copa do Mundo foram na final. E ajudaram a França a conquistar a sua primeira Copa da história. E justamente contra o nosso Brasilzão.
Mas o último gol dele em Copas aconteceu em 2006, e mais uma vez na final. Só que agora era França contra Itália. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, a França ganha um pênalti. Zidane pega a bola, e do outro lado tinha um dos melhores goleiros do mundo, Buffon. A tensão era absurda, Zidane corre pra bola e faz algo completamente inesperado. Ele bate de cavadinha. A bola bate no travessão, quica dentro do gol e tá lá, caixa. Um pênalti absurdamente frio na final da Copa do Mundo e ainda contra um dos melhores goleiros do mundo. Só que naquela final ainda teria um momento ainda mais famoso. Na prorrogação, Zidane acabaria sendo expulso. E foi após aquela famosa cabeçada em Marco Materazzi. E aquele gol de pênalti acaba sendo o seu último gol em Copas do Mundo. Ou seja, o primeiro gol dele foi em final e o último gol dele também foi em final. Só que a França acaba perdendo aquela Copa pra Itália nos pênaltis. Não tinha como deixar o maior artilheiro da história das Copas de fora, Miroslav Klose. O primeiro gol de Klose em Copas do Mundo aconteceu em 2002. E já começou de um jeito bem curioso, calma que eu já vou te explicar. A Alemanha estava jogando contra a Arábia Saudita e era o primeiro jogo da seleção alemã naquela Copa. Aos 20 minutos do primeiro tempo, cruzamento na área, Klose sobe, cabeceia e gol. Normal, né? Só que minutos depois, outro cruzamento, Klose sobe de novo, de cabeça de novo e gol de novo. Aí você pensa, ah, ok, já deu, né? Mas não, ainda no primeiro tempo, outro cruzamento e adivinha, Klose sobe mais alto que todo mundo e marca mais um de cabeça, hat-trick. E lembra que eu falei que eu ia contar aqui por que era tão curioso? Porque nessa Copa o Klose fez 5 gols. No primeiro jogo ele já fez um hat-trick e foi os 3 de cabeça. Depois contra a Irlanda ele fez mais um gol e de cabeça novamente. E depois contra Camarões ele faz mais um gol e de cabeça novamente. Então nessa Copa ele fez 5 gols e os 5 foi de cabeça. E o último gol dele em Copas foi em 2014 e não foi em qualquer jogo não, cara. Foi simplesmente naquele Brasil e Alemanha que todo mundo lembra. O famoso 7-1. Klose recebe, finaliza, Júlio César pega, mas no rebote ele manda pro fundo da rede, gol. Klose faz o 2-0 em cima do Brasil. E aquele gol tinha um peso gigantesco, porque o Klose chegava a 16 gols em Copas do Mundo. E com isso ele ultrapassava Ronaldo Nazário, se tornando o maior artilheiro da história das Copas. Rapaziada, mais uma curiosidade aqui das Copas, que o Ronaldo fez o seu 15º gol, que na época era o maior artilheiro da história, foi contra a Gana. E o Klose empatou ele em 2014, fazendo o seu 15º gol, também contra a Gana. Um detalhe bem curioso aí, só que aí depois o Klose faz o 16º no Brasil e passa o Ronaldo. E quer saber de uma coisa? Eu acho que quem vai passar o recorde do Klose vai ser o Mbappé, viu? O homem tá chegando e se bobear vai ser em pleno 2026. Não poderíamos deixar de jeito nenhum esse cara de fora da lista, Cristiano Ronaldo. E o primeiro gol de Cristiano Ronaldo, assim como o Messi, aconteceu na Copa do Mundo de 2006. Portugal enfrentava o Irã na fase de grupos. Cristiano ainda era bem jovem, tinha apenas 21 anos, mas já era o grande nome da seleção portuguesa. E aos 80 minutos de jogo, Portugal ganha um pênalti. Cristiano pega a bola, respira, corre, bate firme e tá lá, gol. Simples assim, era o primeiro gol dele em Copas do Mundo. Mas agora vamos para o último gol dele em Copas. E isso aconteceu na última, de 2022. Portugal contra Gana, primeiro jogo da fase de grupos. O jogo tava travado, tenso, parecia que ninguém iria abrir o placar. Até que Portugal ganha o pênalti. Quem pega a bola? Cristiano Ronaldo. E de novo, ele corre, bate forte e gol. E com esse gol, Cristiano Ronaldo fez algo histórico. Ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols em 5 Copas diferentes. Isso significa que ele marcou gols em Copas durante 16 anos de carreira internacional. Ou seja, o primeiro gol dele foi em 2006 e o último em 2022. Um intervalo gigantesco. Prova uma coisa que todo mundo já sabe. Pode falar o que quiser do Cristiano, mas longevidade absurda ninguém discute. E um detalhe é que ele vai estar na Copa de 2026, já tá garantido. E diferente da de 2022, provavelmente ele vai ser titular em todos os jogos. Então muito provavelmente vai ter gol dele na de 2026 e vai ser 6 Copas diferentes. Moleque, não tem como, isso aqui é um absurdo. E pra encerrar nossa lista, a gente tem aqui que pra muitos é o melhor jogador da história do futebol. Simplesmente ele, Pelé. O primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo aconteceu em 1958. E aqui começa uma das histórias mais absurdas da história do futebol. Porque Pelé tinha apenas 17 anos, sim, 17. O Brasil tava jogando contra o País de Gales nas quartas de finais, e o jogo tava muito travado, fechado, e parecia que ninguém iria abrir o placar. Até que a bola sobra dentro da área, Pelé domina, levanta a bola e ele bate rápido pro gol. Golaço, simples assim. Mas aquele gol foi gigantesco, porque ele classificou o Brasil para a semifinal e marcou o começo de uma lenda. Depois disso, o Pelé ainda faria 3 gols na semifinal contra a França e mais 2 gols na final contra a Suécia. E o resultado disso, o Brasil se tornaria campeão do mundo pela primeira vez. E agora o último gol de Pelé em Copas do Mundo aconteceu em 1970 e foi justamente na final. Brasil contra a Itália, talvez um dos times mais lendários da história do futebol. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Brasil trabalha a bola pelo lado direito. Rivelino cruza e quem aparece? Ele mesmo, Pelé. Ele sobe no meio de 2 defensores italianos e ele cabeceia firme pro chão no cantinho e gol. O seu 12º gol em Copas e coloca o Brasil na frente. Depois disso, o Brasil ainda faria outros 3 gols e venceria por 4-1. E o Pelé levantaria a sua 3ª Copa do Mundo, se consagrando um dos melhores jogadores da história. Uma carreira de Copas que simplesmente não tem comparação.
Mas o vídeo foi esse, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o likezão que vai ajudar demais o Gomes. E eu espero todos vocês no próximo vídeo, viu? Então eu vou nessa, não se esqueça de beber água, fiquem com Deus e eu fui.